Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nós vivemos uma época, e isso não é algo recente, já faz algum tempo, que ela é governada pela ditadura do sentir-se bem. A coisa mais importante é se sentir bem. A bússola moral da modernidade não é a verdade, não é a palavra, mas sim é a conveniência e o prazer imediato. É isso que manda. Se algo satisfaz os nossos sentidos, ele é abraçado, escolhido, adotado. Se algo exige renúncia ou sacrifício, então ele é descartado, ignorado e rejeitado. Paulo aqui não está tratando desse problema simplesmente como um desvio ou como um erro, mas sim como um problema de espírito. Não é apenas um erro de conduta, mas é uma tragédia espiritual. E aqui ele lamenta com lágrimas, aqui voltamos para o texto, ele fala no versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora digo chorando. Ele está lembrando a igreja chorando. Ele não está irado, ele não vem com raiva, com ira, com rancor. Ele encara o problema com grande tristeza e com lágrimas, porque é de fato uma tragédia muito grande. Que tragédia é essa, pastor? É a presença dos inimigos da cruz dentro da igreja. Não estou falando de inimigos da cruz lá fora, não. No mundo, na baderna, na bagunça, não. Ele está lamentando, está chorando, porque existiam na igreja em Filipe inimigos da cruz dentro da igreja. Lembrando que Filipenses 3, a carta, a epístola, foi escrito para a igreja em Filipe. Não foi escrito para as pessoas que não estavam na igreja, foi escrito para as pessoas na igreja. E ele fala, muitos há. Ele fala, aí na igreja, em Filipe, existem muitas pessoas, e eu já avisei isso antes, das quais muitas vezes disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então você veja a tragédia. Que há inimigos da cruz de Cristo no mundo, todo mundo sabe, não é novidade. É infeliz, mas não é novidade. Mas ter os inimigos da cruz dentro de uma igreja local é uma tragédia. E Paulo encara isso como tal, com muita tristeza. E espiritualmente, então, ele está dando esse aviso. Paulo identifica isso, a fonte de onde vêm esses inimigos da cruz, o motivo, como sendo cujo Deus é o ventre. Só vou ler o 18 de novo, porque muitos atos, quais muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Esse é o problema. Inimigos da cruz, dentro da igreja, são pessoas que fazem do seu ventre Deus. Quem manda é o ventre, não é Deus, ele foi substituído. Fazer do seu ventre o seu Deus é elevar impulsos, vontades, confortos, que vão ditar as nossas escolhas a categoria de divindade. É colocar isso como se fosse o nosso Deus.
Quem manda em minha vida não é Deus, não é a palavra, não é o que Deus diz, o que Deus fala. O que manda na minha vida, o que controla a minha vontade é o que eu quero. Se eu quero, está tudo certo. Se eu não quero, está tudo certo. Não interessa o que Deus acha, não interessa a verdade. E é isso que o mundo fez. O mundo delegou a sua bússola moral do que é certo e errado à vontade própria. Ou seja, cada um decide o que é certo e o que é errado. Cada um decide o que é bom para ele. Qual o problema disso, pastor? A Bíblia fala que o resultado disso é perdição. Me diga uma coisa, ao olhar no mundo hoje, e quando eu for olhar no mundo, eu não estou dizendo olhar na sua vizinhança, olhar no seu bairro, olhar na sua cidade. Eu vou muito além. Olhe para o seu país e, além disso, olhe para o mundo. E me diga se o mundo não está caminhando para a perdição, está vivendo na perdição. Está vivendo longe do que Deus chamaria de bênção. Eu acho que perdição é o lado oposto de uma bênção. Em vez de estarmos sendo abençoados, estamos vivendo perdição. Por quê? Porque cada um decide o que quer, cada um decide o que é certo. Ah, mas Deus diz. Eu não estou ligando para o que Deus diz. Eu quero saber o que eu quero, o que eu acho, o que eu digo que é certo e que é errado, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Fazer isso, segundo Paulo está dizendo aqui, como nós vamos ver, é fazer de Deus o nosso ventre. É a gente colocar o nosso ventre no trono da nossa vida. Deus deveria estar no trono da nossa vida. Deus deveria ser a autoridade da nossa vida. Mas nós tiramos Deus, tiramos Cristo e colocamos o nosso ventre, a nossa vontade. Então, esta manhã eu quero confrontar esse perigo. E é um perigo. Porque todos nós, como seres humanos, todos nós, como tendo uma natureza caída, mesmo que salvos, ainda temos uma natureza caída. Todos nós temos o potencial e a capacidade de colocar nossa vontade, colocar o nosso ventre no trono que pertence a Deus. E o que nós estamos fazendo, esse grande erro, é que nós estamos então servindo um Deus, com D minúsculo, um Deus, o nosso ventre, que nunca jamais poderá nos satisfazer. Quando nós começamos a querer satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, uma coisa é certa, nunca teremos satisfação. Nunca vamos dizer, agora tá bom. Nunca. Vai sempre querer mais e mais e mais, e não é mais e mais do melhor, é mais e mais do pior. Nós embarcamos numa ladeira sem freio, sem ter como parar. Cada vez mais que descemos a ladeira, mais difícil é parar. E sabe o que está no fundo da ladeira? Uma parede, um muro. E lá encontraremos, sabe o quê? Perdição. Então, Paulo está nos alertando aqui, e quero começar hoje com esse alerta. E esse alerta é que existem inimigos da cruz dentro da igreja. Mas, pastor, eu estou na igreja. Pois é, então eu também estou na igreja. Então nós temos o potencial. Não é só porque somos salvos, porque estamos numa igreja, que a gente não pode ser inimigo da cruz. O texto diz ao contrário. Porque muitas vezes há, versículo 18, das quais muitas vezes vos disse, e agora digo também chorando, que são inimigos da cruz. Paulo aqui, como eu disse, ele encara o problema com tristeza, com lamentação, com lágrimas. Não é apenas um desvio intelectual. Não é só opinião na mente, é algo que toma vida. É algo que é representado nas decisões, no caminhar. E mais do que isso, é uma traição, por que não dizer um adultério afetivo contra Cristo. Ao invés de estarmos nos submetendo a Deus, a Cristo, estamos tirando Ele, estamos o traindo. Isso é afetivamente, então não é apenas uma questão intelectual da mente, é uma questão do coração, uma questão emotiva, afetiva. Nós não estamos tendo o afeto que deveríamos ter a Cristo. Existe um paralelo bíblico de tal pessoa. Existem vários, mas vamos focar só em um, e vamos focar apenas em Esaú, irmão de Jacó. Esaú é o protótipo, ele é o retrato, o exemplo de um homem
dominado pelo seu ventre. No caso dele, literalmente. Lá em Hebreus 12, versículo 16, fala assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Conhecemos a história. Saul saiu para caçar, ele voltou. Estou encurtando a história, tá? Bem encurtando a história. Voltou da caça com fome, faminto, literalmente do seu ventre. Seu irmão Jacó, então, estava preparando um ensopado de lentilhas, que é uma delícia, tá? E Esaú sabia disso. E por um prato de lentilhas, por um prato de comida, ele vendeu a sua primogenitura. Você pergunta, pastor, que raios é uma primogenitura? Naquela época, o mais velho, no caso Esaú era o mais velho, ele era o primogênito, o primeiro a nascer. E o primogênito, ele ganhava uma porção especial, a herança era diferente para ele. Suponhamos que ele tinha 4 irmãos, tá? Só tinha um, mas só para exemplificar. 4 irmãos. O mais velho levava metade da herança. Ah, mas não é justo. Não interessa, era assim que era feita a coisa. O mais velho levava a metade da herança, os outros 3 dividiam os outros 50%. Era como era feito. Além disso, o mais velho seria o líder da família. Lembrando, naquela época não havia ainda uma nação de Israel, havia apenas a família. Não era nem conhecida como Israel, porque Israel só foi o nome que Jacó recebeu, isso anos depois, tá? É outra história, ou seja, não havia templo, não havia tabernáculo, não havia altar, não havia nação, não havia nada. Então o primogênito ia ser o chefe, ia ser o líder espiritual, ele ia ser o pastor, ele ia ser o líder judicial, ia ser o juiz, ia ser o líder civil, ele que faria as regras, ou seja, ele era o cara. Ele ia ser o chefe de tudo e de todos ali, aquela família. Esaú, por um prato de comida, vendeu a sua primogenitura, que era algo que você recebia de Deus. Como assim? Porque Deus falou, o primogênito vai ter tudo isso, e quem decidiu que ele nascesse primeiro foi quem? Foi ele? Não. Foi o pai? Não. Foi quem? Foi Deus. Deus que fez Esaú nascer primeiro. Então Deus atribuiu a Esaú essa primogenitura. Aí ele vai e vende algo espiritual, algo altamente interessante, materialmente, espiritualmente, tudo mente, ele trocou tudo isso por um prato de comida. Olha, lentilha é gostoso, mas não é tão gostoso assim não. Pode ser o prato que for, nenhum prato ou pratos ou banquete nenhum vale a pena. Mas não foi um banquete, foi um prato de comida. Por quê? Porque ele estava com fome, foi o seu ventre. Vamos abrir o leque aqui. Quando a Bíblia fala cujo Deus é o ventre, não quer dizer só questão de fome. Ventre aqui está representando todas as nossos apetites, vontades, desejos. Não precisa ser fome. O ventre representa o centro daquilo que nós sentimos e queremos. No caso de Esaú foi fome, mas não precisa ser fome. Pode ser o desejo, o almejo para alguma coisa, dinheiro, fama, popularidade, orgulho, querer estar certo, estar acima de tudo, qualquer coisa. Pode ser bens materiais, pode ser posições, qualquer coisa. Que nós vamos tirar Deus do lugar dele e vamos colocar o nosso ventre lá. Foi o que Esaú fez. Deus tinha colocado como primogênito da família. Ele falou, eu quero lá isso. Inclusive ele disse, para que me serve a primogenitura se eu morrer de fome? Ele ia morrer de fome porque não comeu um prato de comida. Ele nem morrer de fome. O que ele fez foi colocar o seu desejo imediato, a sua satisfação imediata, na frente daquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha um plano para a vida de Esaú. Tanto que ele foi o primogênito e tinha várias responsabilidades e atributos e privilégios associados. Ele falou, eu quero um prato de comida, senão eu vou morrer. Ele não ia morrer. E quando nós não temos a nossa vontade feita, nós também não vamos morrer.
Mas tem gente que é assim: se eu não tiver a minha vontade, se eu não fizer o que eu quero, se não for do meu jeito, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Assim como Esaú não vai morrer, porque o almoço estava atrasado. E esse é o perigo. Que todos nós temos a capacidade, e talvez todos nós já estivemos lá, e que nós fizemos alguma coisa, senão o mundo vai acabar, senão eu vou morrer. E não era nada disso. O problema é que às vezes as consequências podem ser pequenas, inconsequentes. Outras vezes, como na questão de Esaú, as consequências foram eternas, gigantescas, enormes, mudou o curso da sua vida. E é exatamente isso que fazer de Deus, fazer do nosso ventre, nosso Deus é isso, pode mudar o rumo da nossa vida. Um lado, perdição, e o outro lado, bênção. Quem vamos seguir? Quem é o nosso Deus? O nosso ventre, nossas vontades? Ou Deus que tem um plano para cada um de nós? Então Esaú não perdeu a bênção por falta de conhecimento. Não foi porque ele não sabia. Então agora quer dizer que eu não sou mais o primogênito? Claro que não, você vendeu. Você sabia o que você estava fazendo, você sabia o que você estava abrindo mão. Por quê? Porque você fez da sua vontade, do seu ventre, da sua fome, o seu Deus. Você tirou Deus do lugar e trocou o eterno pelo temporal. A Bíblia chama isso de ser devasso e profano. São duas palavras pesadas. Nenhuma delas é positiva, nenhuma delas é bonita. Ser chamado de devasso e profano é algo muito sério. Ele desprezou o eterno pelo imediato. Isso é devasso, é profano. O que quer dizer devasso e profano? Bom, profano significa fazer alguma coisa que vai contra Deus, que agride as coisas de Deus, é profanar. Agora, essa palavra devasso, eu vou trazer aqui um significado literal, e eu vou trazer aqui, citando o Hebreus 12:16, que nós acabamos de ler, só que eu vou ler ela da versão LTT, que é a versão literária do texto tradicional, que é uma versão em português, que ela traz uma tradução literal do texto original, o texto correto. São as duas versões que nós usamos aqui na igreja, as únicas duas que são dignas da nossa confiança pelo modo como foram traduzidas e os textos que foram usados para traduzir. Tá? Uma é o que nós chamamos de ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel, pode também usar a King James, em português, que usa basicamente os mesmos textos da ACF, mas tem essa que eu trago agora, que é conhecida como LTT, que diz assim: e para que ninguém seja fornicário ou profano, como foi ambas essas coisas de Esaú, aquele que, em lugar de um só bocadinho de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Tá? Isso que eu li é como soaria no grego. Essa é a conotação. Tá? A versão ACF não errou em nada, é igual, mas isso aqui dá uma latitude maior. Note que devasso quer dizer fornicário, vem de fornicação. Veja como é muito mais sério. A gente colocar a nossa vontade no lugar de Deus é a gente cometer fornicação espiritual. É adultério, é imoral. Quando você faz o quê? Quando você tira Deus do lugar na sua vida. É você cometer adultério espiritual. A coisa é séria. Se você é salvo, Deus deve estar no trono da sua vida. Deus deve ser o parceiro da sua vida. Deus deve ser aquela pessoa que você caminha com, se refere a e segue. Você tirar ele para se colocar no lugar dele, é sério. É profano, porque agride a Deus. E é devasso, fornicário, porque é uma traição. Não é coisa pouca. E Esaú foi assim descrito. Por quê? Porque ele trocou o eterno pelo temporal. Ele trocou a sua vontade pela vontade de Deus. E pelo quê? Mesmo que fosse por todo o ouro da terra, não valeria a pena. Mas não foi. Foi um prato de comida. Como diz aqui, um bocadinho de comida. Um bocadinho de comida. Então não foi um grande banquete de modo algum. Então quando o ventre,
nossos desejos, vontades, decide o que vamos ou não vamos fazer. Então a cruz, preste bem atenção, a cruz se torna um obstáculo. Ou seja, Deus está no caminho. Deus está atrapalhando. Quando colocamos nossa vontade no lugar de Deus, o que estamos dizendo é: Deus, você está me atrapalhando. Dá licença. Eu quero chegar na minha vontade. Eu quero fazer algo que você disse que é errado. Mas sabe uma coisa? Você está me atrapalhando. Então a gente faz o quê? Deus virou um obstáculo. Deus virou uma pedra. Então eu vou simplesmente tirar. O que eu quero se torna certo? Não. Minha decisão tola ficou sábia? Não. Você simplesmente retirou Deus, que nos ama e que é o melhor para nós e quer nos proteger. A gente tira do caminho. É como você está no avião, você vai saltar de paraquedas, aí você fala: cara, esse paraquedas está me incomodando. Coisa apertada aqui, tá, não consigo mexer direito. Aí, para ficar mais confortável, você tira o paraquedas e salta do avião. Boa escolha? Não. O que vai acontecer? Você vai encontrar lá embaixo a sua perdição. Porque aquilo que era para lhe salvar, você tirou. Péssima escolha, péssima escolha. Vamos lá, então nós vemos aqui que o alerta é que existem inimigos da cruz na igreja. Lembre, Esaú era irmão de Jacó. Esaú está na lineagem de Cristo. Ele estava no plano de Deus. E mesmo assim, ele era o quê? O inimigo da cruz. Então o alerta é o seguinte: só porque nós somos salvos, só porque estamos na igreja, não quer dizer que a gente está isento de ser inimigo da cruz. Tá? Muito pelo contrário. Segunda coisa, então, nós temos aqui são os sintomas. Mas como eu posso saber se alguém é o inimigo da cruz? Bom, o sintoma é que nós temos uma mente focada apenas nessa vida, nessa terra. Vamos lá, versículo seguinte na sequência, Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles. E só pensam nas coisas terrenas. Então alguém que é inimigo da cruz só pensa em quê? Nas coisas terrenas. Só pensa aqui na terra. Não pensa no porvir, não pensa no céu, não pensa em Deus, não pensa nos outros. Só pensa nas coisas terrenas, nas coisas da terra. Esse é um dos sintomas. Eles deificam o desejo, fazem de desejo sua vontade, né, como nós já vimos, fazer de Deus o ventre. E o ventre vai se tornar a sua bússola, que vai navegá-los por essa vida aqui na terra. Faço o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. Isso cria uma miopia espiritual. Eu uso óculos, mas para ler de perto. Porque dizem que eu estou ficando velho. É uma ilusão, uma mentira, uma falácia, mas é o que dizem. Ou seja, eu consigo enxergar. Se eu trago os óculos aqui, eu enxergo vocês muito bem. Quando olho aqui, a coisa fica meia... Pois é. Miopia, no entanto, é quando você também não enxerga de longe. Alguém aqui usa óculos porque não enxerga de longe? Eu também que a irmã lá atrás usa também. Aqui o Arthur também. A irmã também usa lá atrás também. Pois é, também. Então, o que acontece? O que acontece é que você de longe vê alguém e você não enxerga direito. Você pode se confundir. Eu vou dar um exemplo que aconteceu 2 semanas atrás. Não era questão de visão, mas era noite. Estava chovendo. Depois do culto, na outra igreja, eu saí para pegar uma coisa no carro, colocar alguma coisa no carro, e tinha uma moto parada, e tinha um rapaz na moto com um capacete. Muito parecido em estatura com o marido da minha irmã, que frequenta a igreja, que ele sempre vai buscar depois do culto. E lá estava ele, então, parado, achava eu, e quando eu vi, eu falei: opa, irmão, tudo bem, como é que vai? Ele não me respondeu, de capacete. Eu fui lá, cumprimentei. Tudo bem, que bom pra você, blá, 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 blá. Aí eu entrei e falei: irmã, o seu esposo está lá fora te esperando. Ela: ah, é? Ah, tá. Aí lá vai ela, e bom que ela volta. Falou: falou, não era ele. Imagine, ela ia subindo na garupa, quando percebeu: opa, o que é isso? Sabe o que foi o problema?
Não é questão de óculos, mas a minha visão estava o quê? Não estava boa. Era noite, estava chovendo, idoso. Tá me entendendo? Eu não enxerguei. Esse sorriso não era necessário, irmão. Eu não estava enxergando direito. Eu fiz papel de mico, né? O rapaz não entendeu nada, ele ficou olhando, sim. E eu quase mando a irmã para casa com um estranho. Por quê? Porque eu não estava enxergando direito. Aqui o que nós lemos é que a pessoa que coloca o seu desejo como seu Deus, ela fica míope, ela perde a visão. Gente, Esaú, eu não sei se ele fazia ideia 100% das consequências, ele sabia o que fez. Tanto que depois, mais tarde, a Bíblia fala que ele, com lágrimas e arrependimento, tentou voltar atrás, foi para o pai dele e falou: pai, não tem uma bênção para mim? Ele falou: não tem. A sua bênção foi para Jacó. Só tem uma primogenitura, só pode ter um primogênito que era sua. Você vendeu, agora é dele. Acabou, assunto encerrado. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos tornamos cegos espiritualmente, nós não enxergamos as coisas direita e as decisões que nós tomamos não vão ser as melhores decisões, como aconteceu comigo algumas semanas atrás. Então nós temos que entender que pessoas que são inimigos da cruz têm a visão turbada e a memória turbada. Olha o que fala aqui sobre o povo, os hebreus, quando saíram do Egito. Estavam no Egito, eram escravos, o faraó queria basicamente exterminá-los, era um genocídio que ele planejava para todo o povo hebreu. Deus os libertou disso, e lá no deserto, atravessou o Mar Vermelho, ao caminho da Terra Prometida. Olha o que eles disseram lá em Números 11, versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porós, e das cebolas e dos alhos. Eles estavam olhando para quando eram escravos, com saudade. Agora estamos aqui nesse deserto, não tem água, a gente come esse maná, essas codornas, a água só sai da rocha que nos segue. Que desgraça é essa? Bom era no Egito. Bom era no Egito, quando a gente pegava peixe no rio, aqui, comíamos peixes de graça. Por que de graça? No Rio Nilo pescava, era de graça. Lá que era bom, lá tinha peixe, tinha melão, tinha alho, lá era uma maravilha. E lá tinha escravidão. E lá o faraó queria matar vocês. E lá o faraó mandou jogar os meninos primogênitos no rio. Pergunta para Moisés. Lá que era bom, lá que era bom. Vocês estão algumas semanas distante da terra prometida. Não, esquece isso. Lá que era bom. Era cegueira espiritual. A gente faz besteira, fala besteira, decide besteira e ainda acha que estamos certos. Cegueira. Até a nossa memória fica corrompida. Lembramos como era bom no Egito. Rapaz, no Egito não era bom não. Sabe por que não era bom? Porque a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do seu povo e chamou Moisés, que estava lá no fim do mundo, literalmente. 40 anos fugindo do Egito, ele foi lá, chamou Moisés e falou: vá lá, porque o clamor do meu povo tem chegado a mim. Vá e diga a Faraó para libertar o meu povo. Nossa, foi tão bom que Deus ouviu o clamor e mandou Moisés ir lá libertar. Destruiu uma nação para libertá-los, abriu o Mar Vermelho para libertá-los. Mas lá que era bom. Então cuidado. Quem é inimigo da cruz não enxerga e não pensa direito. E comete os maiores erros, achando que está tudo bem, achando que fez certo. Não faça isso, não confunda isso. Por último, essa noite, vamos para Romanos 16 e versículo 18. Nós vimos que o alerta é que existem inimigos da cruz na igreja. Nós vimos os sintomas, que é uma mente terrena, é uma mente corrompida, que a gente não lembra direito, a gente não olha, não enxerga direito. E vamos ver agora então qual é o fruto, o resultado. Diz assim Romanos 16, 18. Porque os tais
Lê o contexto, os tais são os inimigos da cruz, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. Olha que interessante. É outro livro, escrevendo uma outra carta para uma outra igreja. E aqui Paulo, é o mesmo autor de ambos, mas aqui Paulo fala sobre servir o quê? O seu ventre. Tá? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, com suas suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Eles usam palavras suaves. O sintoma, o fruto, é o engano. O fruto é serviço negado a Cristo. Não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Servem quem? Ao seu ventre. Jesus falou, não podereis servir a dois mestres. Ou vai servir um e negligenciar o outro. É a mesma coisa. Eles não servem a Cristo, eles servem ao seu ventre, às suas vontades, os seus desejos. O pecado hoje é vendido, promovido, espalhado como liberdade, como autocuidado. Algo como, seja autêntico. Seja autêntico é o quê? Fazer o que você quer. Se você quer fazer alguma coisa e você não faz, você não está sendo quem você é. Gente, sabe quem nós somos? Nós somos pecadores. Nós temos um coração perverso, mau e enganoso. Não sei o que estou dizendo, a Bíblia que diz isso. Nós somos pessoas com uma natureza caída. Você que realmente quer fazer o que você realmente quer fazer? Você acha que nós somos confiáveis de confiar no nosso desejo, ao invés de um Deus que é santo, sagrado, que nos ama e que é o melhor para nós? Eu não sei contar você, mas eu não quero o meu desejo falho, que é imperfeito, corrompido, caído, governando minha vida. Então, não, eu não quero ser autêntico. Não, se você quiser meter a mão na cara do irmão aqui, tá com vontade? Seja autêntico, vá lá e meta a mão, não tem problema. Tá com vontade de tomar algo que não lhe pertence? Não tem problema, seja autêntico. Seja você. Sabe quem eu sou, quem você é? Nós somos pecadores. Somos pessoas que merecem o inferno. Eu mereço o inferno, você merece o inferno. E o único motivo porque eu não vou para o inferno é porque Jesus Cristo morreu por mim e eu aceitei o que Ele fez por mim, o pagamento que Ele fez na cruz no meu lugar. Esse é o único motivo porque eu não vou para o inferno, mas eu mereço ir para o inferno. Aí você quer que eu faça a minha vontade? Que eu seja autêntico? Todo ser humano por natureza é egoísta. Por natureza. É o nosso normal. Pensar em si. Quer ser autêntico? Quer pensar só em você? Não. Mas é assim que o pecado é vendido. Liberdade, autenticidade. Não seja falso. Que tal essa? Quer falar, fale. Não é verdade? Olha, isso daí já arrumou tanta encrenca. Gente, só porque é verdade, não precisa ser falado, não. Existe algo chamado tato, misericórdia, diplomacia. Não, mas é verdade, eu vou falar. Ok, não reclamo que eu não chegar ao resultado. Muito fofoca. Mas o fulano não fez, não é verdade? Então, ele pode ter feito, mas você não já está espalhando aí para todo mundo. Entre outras coisas. Então, cuidado. O resultado de inimigos de Cristo, eles não servem a Cristo, servem a si mesmos. Servem ao seu próprio ventre. Então nós temos que ter cuidado. E como se trata de uma situação dentro da igreja, como se trata talvez até de um irmão, de alguém que é salvo, lembrando que na igreja a Bíblia fala que tem um trigo e tem um joio. Então na igreja pode haver joio, pode haver pessoas na igreja que não são salvas. Então só porque a pessoa é da igreja não quer dizer, o cara é da igreja, então nota 10, 100%, de modo algum. Temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque dentro da igreja, como nós lemos, existem os inimigos da cruz. Então Paulo diz assim, eu li aqui Romanos 16, 18, né? Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Olha o que fala no versículo anterior, no 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos,
contra a doutrina que aprendestes. Aí diz, desviai-vos deles. De quem? De quem promove dissensão, escândalo. Aí o verso seguinte fala, porque os tais, quem? De quem devemos nos desviar? Dos que promovem escândalo e dissensão, que é divisão. Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, você vê na igreja alguém que é o inimigo da cruz, porque segue o seu próprio ventre, desviai-vos dele. Não ande com eles, não ouça o que eles falam. Por quê, pastor? Porque aqui fala, com suaves palavras e lisonjas enganam os corações. Eles vão fazer a sua vontade própria, vão servir o seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas vão enganar os corações. Eles vão querer, essas pessoas vão querer justificar, servir o seu próprio ventre, querendo convencer os outros a fazer o mesmo. Com o quê? Como eu disse. Mas ele não fez isso, mas ela não falou aquilo. Eu não estou mentindo. Mas está fofocando. Causando o quê? Dissensão. Está enganando com palavras. Realmente, se a pessoa fez isso, por que não falar para todo mundo? Se ela não fez mesmo? Palavras enganosas, lisonjas. Rapaz, se você quer fazer, faça. Siga o seu coração. Sabe o que é isso? Palavras enganosas. Paulo fala, desviai-vos dele. Não ouça suas palavras enganosas, suas lisonjas. Não ouça. Por quê? Você vai acabar colocando o seu ventre como seu Deus igual a eles. Dentro da igreja, gente. Esse é o problema. Então temos que vigiar e ficar de olho aberto. Qual a solução? Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual a solução? É o seguinte. Você lembre-se sempre que a nossa cidade, essa palavra cidade, ela quer dizer cidadania. Nós somos cidadãos dos céus. Se você é salvo, se você nasceu de novo, você é cidadão do céu. Você espiritualmente tem um passaporte, seu nome e sua foto. Esse passaporte está, sabe onde? No seu coração. É o Espírito Santo que nos sela, que nos marca. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui na terra de passagem. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao céu, é nossa cidadania. Quando nós percebemos que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, nós reconfiguramos a nossa vida. E nós tiramos o nosso ventre, ou melhor ainda, nós não colocamos nosso ventre no trono da nossa vida e nós deixamos Deus lá. Porque é lá que nós esperamos, é lá que estamos indo, é a Ele que servimos, é Ele que nos salvou. Eu vou fazer o que Ele quer, o que Ele diz, o que Ele manda. Essa é a solução. Não só nós somos cidadãos, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é um cidadão, mas nem todo cidadão é embaixador. Quem é crente é cidadão e é embaixador. O embaixador representa o país em outro país. Nós representamos os céus aqui na terra. Nós somos embaixadores. E se nós vamos tirar Deus do trono e colocar nossa vontade, estamos representando o céu? Não. Estamos representando, desculpe dizer, o inferno. Porque o nosso coração é mau, perverso e enganoso. E se as minhas decisões, a minha vida estão refletindo o meu coração, a minha vontade, os meus desejos, o meu ventre, eu não estou sendo embaixador para o céu, que eu deveria ser. Eu estou sendo embaixador das trevas, do engano, da mentira. Então vamos ter cuidado e conhecer a nossa cidadania. Só lendo 21, parte do nosso texto,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Deus pode sujeitar, transformar o nosso coração, se o permitirmos. E então poderemos sim ser embaixadores. Vou dar um exemplo para terminar. Lá no livro de Daniel, você lembra da história que Daniel foi levado para a Babilônia no asilo e Deus, o rei mandou dar das iguarias do rei a se alimentarem. Daniel falou, eu não vou comer essas iguarias do rei. Provavelmente porque tinha coisa ali que era proibido o judeu comer, como é até hoje. Camarão, lagosta, caranguejo, coelho, essas coisas. Ele falou, não, eu vou adotar um cardápio diferenciado. Ele se recusou. Tinha uma coisa, será que ele não está com fome? Ele está com vontade de só comer legumes e vegetais? Eu não sei, mas eu imagino que sim. Mas ele disse não. E Deus abençoou de tal modo que ele estava com aparência melhor e mais saudável do que aqueles que comiam nas iguarias do rei. Mas o que foi que Daniel fez? Daniel falou não para o seu ventre, diferente de Esaú, que seguiu o seu ventre. Está com fome? Dane-se, vou vender minha primogenitura. Daniel não, Daniel fez a escolha correta. Então lembre-se, a cruz de Cristo, ela mata o nosso desejo para que Deus, para que Cristo possa viver em nós. Quem serve o próprio ventre vai sempre estar com fome. E esse é o problema. Vai sempre querer mais e mais e mais e mais e mais do seu próprio ventre, de suas próprias escolhas. Mas quem serve a Cristo tem o pão da vida que satisfaz eternamente.